Ao lado do secretário de Saúde, que está agora o repórter Beto Garcia. Muito bem, Dé. Estamos aqui com o Ademir de Souza, secretário da Saúde de Matão. A gente vai falar sobre vacinação e sobre outros assuntos também que são pertinentes aí à Secretaria da Saúde aqui de Matão. Começando aí pelo bom número de vacinados, né, já em Matão, né, Ademir? O último comunicado aí é um bom número de vacinados já aqui em Matão, né? Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Daércio, Adalberto, toda a equipe da Rádio Saudades FM, da TVM. Prazer falar com vocês mais uma vez. Pois é, nós fizemos, depois do último domingo, que a gente está tendo o posto de saúde do bairro Alto também atende nos finais de semana com balanço. Então, no último domingo, nós fizemos o último balanço da vacinação na nossa cidade e alcançamos 83% da população com o ciclo vacinal completo, quer dizer, já tomou a primeira e a segunda dose. É um número bastante satisfatório. Nós temos acompanhado aí o estado de São Paulo algo em torno de 76%, o Brasil um pouco menos, né? Então a gente está feliz, porque o trabalho que está sendo realizado, graças a Deus, ele está caminhando bem e nós atingimos aí 83%. Tá difícil de andar agora, né, Beto? Porque agora, com um número desse, a probabilidade da gente chegar a 85% demora um pouquinho, né? Porque você vê que a procura hoje pelas vacinas nas unidades de saúde, elas já não são mais de primeira dose, elas são de segunda dose, mas a principal hoje, a maior vacinação que está ocorrendo nas unidades é a terceira dose, na conformidade que vai vencendo aí, dependendo de cada vacina, tem uma que é 4 meses, né? A Pfizer é 4 meses, 8 semanas na verdade. Desculpe que mudou tanto essas datas, né? Então, conforme vai vencendo esse prazo, as pessoas vão tomando a terceira dose. Então, a gente tem muito menos pessoas hoje. A gente continua torcendo, continua chamando a população, e sempre é bom repetir. Está mais do que comprovado de que a redução dos casos graves e de óbitos no país, ele ocorreu por conta do avanço da vacinação. Então, se nós temos casos hoje, nós temos, com certeza, na sua imensa maioria, de pessoas que estão internadas em UTI ou que vêm a óbito, é porque não tomou a vacina. Ou então porque não completou o ciclo vacinal. Está mais do que comprovado, cientificamente comprovado, de que a vacinação foi a ferramenta mais importante nesse processo. É claro que agora a gente continua, não é porque está vacinado que não pega a doença. A Omicron está aí para provar isso. Mesmo as pessoas vacinadas, nós temos no último período de dezembro para cá um número bastante considerável de pessoas que foram contaminadas pelo vírus, por essa cepa chamada Omicron, e inclusive pessoas vacinadas. O que aconteceu é que com a vacina, a gravidade desse vírus, ela foi muito menor do que aquilo que a gente viu no auge da pandemia, nos meses de julho e agosto do ano passado. Agora, Ademir, dentro desses 17%, né, restantes aí que faltam a vacinar, estão também os faltosos, aqueles que tomaram a primeira dose e não foram mais atrás da segunda ou até terceira dose? Não, na verdade é o seguinte, nós temos também faltosos, né? Mas nós temos um grande número de pessoas que não tomaram a primeira dose, né? Porque na verdade é o seguinte, a nossa população é 84 mil pessoas. Nós já tivemos 72 mil, mais ou menos, que tomaram pelo menos uma dose. Então o número de pessoas aí, a gente tem um contingente hoje das crianças que ainda não tomaram, né? Nós estamos em plena vacinação das crianças, que era um número que visa reduzir também essa quantidade de pessoas vacinadas. A nossa expectativa é que a gente chegue aproximadamente nos 77, 78 mil pessoas vacinadas, das 84 que nós temos na cidade. Essa é a expectativa, né? Não vai avançar mais do que isso. Embora haja aí o chamamento, o apelo das autoridades, o apelo da imprensa, o apelo dos governos, há ainda um grupo de pessoas que não querem tomar, por uma série de razões, que não é o caso da gente ficar discutindo isso, mas a gente espera que aí chegar até os 77, 78 mil pessoas, isso já vai ser um avanço bastante grande. Tem as pessoas que não tomaram a segunda dose, mas é um número muito pequeno o que não tomou a segunda dose. Ele sempre se manteve aí em torno de 1% das pessoas que tomaram a primeira dose que não voltaram para tomar a segunda, né? O que nós temos é um contingente de gente que não tomou a primeira dose. E entre eles as crianças, porque nós estamos aí no meio da vacinação das crianças, que foi autorizada no finalzinho de dezembro, início de janeiro, que a gente começou a vacinação. Segundo o SEAD, a cidade de Matão tem
algo em torno de 6.700 crianças, de 5 até 11 anos, e até no domingo passado agora nós vacinamos 4.712 crianças. Então, nós temos um número bastante considerável também já das nossas crianças vacinadas com a primeira dose. E essas crianças, daqui a pouco, porque a imensa maioria delas está tomando a Coronavac, e a Coronavac tem um intervalo de 28 dias. Portanto, no início de março agora, finalzinho de fevereiro, início de março, todas essas crianças vão voltar para o posto de saúde para tomar a segunda dose. Em relação às vacinas, os postos de saúde, todos eles estão com vacina? A pessoa pode procurar o posto de saúde mais próximo se estiver na data aí, no tempo de tomar a vacina? Não há mais falta de vacina, né? Nós não temos essa realidade mais no país, né? Você pode, eventualmente, em função da programação, dos agendamentos que se fazem nas unidades, você chega... Porque assim, o que acontece? Como você tem um número menor de pessoas que vai se vacinar hoje, as vacinas, elas são encaminhadas para a cidade em frascos. Frascos de 10 doses e de 5 doses, depende da vacina. Então, se você tem um movimento menor, é possível que você chegue lá na unidade e tenha um frasco fechado, não tem um frasco aberto para dar vacina. Então, aí eu dou a vacina em você, tem mais 9 doses, eu não tenho mais paciente. Então, o que pode ocorrer é da pessoa marcar, a unidade ter que marcar numa outra hora, um outro dia, por quê? Para a gente não perder a vacina, né? Porque eu vou abrir o frasco, vou deixar ele com 9 doses abertas, você corre o risco de perder a vacina, então nós precisamos ter todos esses cuidados e é mais essa organização. Mas falta de vacina não existe, tem vacina para a primeira dose, para a segunda dose e também para a dose de reforço. Tá certo. Bom, ontem na Câmara Municipal aqui em Matão, na sessão da Câmara de ontem, alguns assuntos foram discutidos, entre eles assuntos da Secretaria da Saúde, o qual eu vou perguntar aqui para o Ademir. Um dos assuntos, Ademir, foi em relação à contratação, por exemplo, de médicos especialistas, geriatra, oftalmo, pneumologista. Como está a situação de médicos especialistas aqui em Matão? Olha, como todos sabem, nós, no início do nosso governo, ano passado, em 2021, a gente tinha essa falta, essa questão que era crônica de falta de médicos na nossa cidade. A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou um projeto enviado pelo então e saudoso prefeito Adalto Scarduelli, e nós fizemos um convênio com o Hospital Carlos Fernando Malzone para contratar especialidades. Dessas especialidades, a única que nós não conseguimos contratar foi cardiologia, né? Não porque não houve esforço, tanto da prefeitura quanto do hospital, de procurar os profissionais. Nós procuramos todos os profissionais de Matão, todos, sem exceção. Eu falei pessoalmente com a maioria deles, fazendo esse apelo para que a gente pudesse ter o cardiologista na nossa. Infelizmente, até hoje, Beto, nós não conseguimos. Não há profissional para a gente contratar de cardiologia nas condições que estão colocadas. E aí eu não vou ficar aqui discutindo aqui quais são as razões que se colocam, né? Mas o fato é esse. Nós temos uma regra para se contratar com o hospital, estamos à disposição, tendo o cardiologista nós vamos contratar, né? Nas demais especialidades, nós contratamos pneumologista, psiquiatra, um que substituiu o Dr. Torquio, um infectologista, neurologista, quer dizer, uma série deles, pediatra, GO, nós contratamos todas as especialidades. Ultimamente nós tivemos aí uma saída, né? Na semana passada nós fomos comunicados pela doutora Ticiane, que é a nossa pneumologista, que tinha sido contratada. Ela, infelizmente, por razões pessoais, ela não é da cidade, e por outros compromissos que ela assumiu, ela pediu para que ela fosse desligada do programa. Então nós estamos agora procurando uma nova pneumologista, um novo pneumologista, para que a gente possa contratar. O oftalmologista, nós temos, a gente tinha o Dr. Luiz Fernando Pinotti, que era o nosso médico da rede, ele pediu PDV, né? Pediu PDV, ele está saindo da prefeitura, mas na questão da oftalmologia nós ainda temos algumas saídas que são a AME de Itaquaritinga e a AME de Américo Brasilense. Porque a imensa maioria desses tratamentos de oftalmologia, eles requerem também a participação dos hospitais especializados, né? Então nós temos conseguido vagas nesse sentido, evidente nas condições e no número disponível pela AME de Itaquaritinga, pelo Hospital dos Olhos de Itaquaritinga, pela AME de Américo Brasilense. Mas atentos e procurando profissionais. A gente tem vaga para contratar, tem condição, tem recurso para pagar, basta ter o profissional. Infelizmente, nós estamos num período, e esse período da pandemia, ele demandou muitos profissionais médicos, né? Então é difícil de você contratar, é difícil de você organizar a agenda das pessoas, eles têm hospital, eles têm consultório, eles têm outros compromissos particulares e contratos com empresas, então é difícil, é uma tarefa
bastante complexa a gente poder agendar, a gente poder agregar, a gente poder acertar, fazer essa sincronização de todos esses compromissos com o horário para atender na prefeitura também. Mas estamos atentos e procurando. Bem, outro assunto discutido durante a sessão da Câmara Municipal ontem foi em relação a medicamentos, né, a compra de medicamentos. Você me mostrava, Ademir, que houve uma mudança aí, porque o governo passado, do prefeito Edinardo Schettini, ao invés de receber o medicamento, preferiu receber o dinheiro para a compra desse medicamento. Houve alguma mudança? Como está a situação de compra de medicamentos aqui em Matão? Olha, essa questão dos medicamentos, ela é um assunto bastante complexo, né? E eu tenho procurado, nas vezes em que eu tenho falado, nas oportunidades que eu tenho falado, em audiência pública, mesmo publicamente, que é um assunto bastante complexo. Só para se ter uma ideia, nós temos hoje registrados no país cerca de 26 mil tipos de medicamento. E a Prefeitura Municipal ela não pode influenciar na conduta do profissional, na conduta do médico. Se o médico te dá o medicamento, não sou eu que vou discutir que ele não deveria dar, né? O que você tem são regulamentos, por exemplo, pelo governo federal, uma lista que chama RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que é a relação de medicamentos que o governo federal paga. Ele só aceita que o dinheiro que ele encaminha para o município seja gasto com aquela relação de medicamentos. Bom, e aí nós temos também a demanda regional, local aqui dos médicos, a tradição, a forma como se dá, como se faz tratamento, nós temos também a nossa lista. Para que você tenha uma ideia, a população possa compreender um pouco dessa complexidade, no ano passado nós ficamos 4 meses tentando comprar medicamento. 4 meses. Por quê? 600 itens, 34 empresas participando. Você imagina o tempo que é para fazer a escolha, para ver quem que deu o menor preço em 34 propostas para um item. Mas não é para um item, é para 600 itens. Então é um processo complexo, muito complexo. Bom, nós estamos mudando essa forma, fazendo uma proposta de mudança. Está no departamento jurídico da prefeitura já, um estudo técnico. Nós vamos tentar fazer uma forma de licitação de contratação de medicamentos através de uma tabela chamada CEMED, que é uma tabela do governo federal, e que ele que registra e ele que regula o preço no mercado. Então nós vamos fazer com referência a essa tabela para tentar tirar essa burocracia. Okay. Ou seja, eu poder comprar qualquer tipo desse medicamento. Quanto à questão do dose certa, o dose certa ele está há 3 anos já, mudaram-se a forma de receber o medicamento da dose certa. Nós recebemos o dose certa em medicamento. No governo passado, mudou-se. Em 2019, recebeu R$150 mil, em 2020, R$150 mil, em 2021, R$150 mil. A partir deste ano, 2022, nós voltamos para a lógica de receber o medicamento e nós vamos receber R$450 mil de medicamentos. E na sua imensa maioria, os medicamentos mais básicos que a população sempre pede lá na farmácia. Então, o que eu espero é que nesse ano a gente possa ter um ano melhor nesse sentido. Estamos trabalhando para que isso possa ocorrer. Tá certo. Aí do estúdio, alguma pergunta? Não, só uma constatação. A que ponto nós chegamos, né? No primeiro ano da pandemia, eu me lembro que meu pai me disse assim, porque você procurava as coisas para comprar e não tinha. E meu pai falou, eu vivi para ver o dia que eu tinha o dinheiro para comprar alguma coisa e não estava à venda. E agora você vê, eu vivi para ver o dia que o município tem o dinheiro, tem a verba, e para isso precisa de um médico e não tem. Exatamente isso. Em algumas especialidades é exatamente isso. No caso da cardiologia, ele serve muito como exemplo. Nós temos grandes cardiologistas na nossa cidade, e eu falei com eles pessoalmente, mas infelizmente os compromissos assumidos por essas pessoas não permitem que eles também assumam mais um compromisso com a prefeitura. Que coisa. Nós estamos falando na região, conversando na DRS, pedindo ajuda para todo mundo. Temos o recurso, temos o hospital como parceiro. Se a gente tiver o profissional, não tenha dúvida, nós vamos contratar 1, 2 para resolver essa fila da cardiologia. Inclusive nós temos um problema, porque você tem as pessoas que fazem o trabalho, a consulta eletiva, tratamento normal, faz um acompanhamento, pessoas que tomam remédio de pressão alta, etc, etc. Mas você tem casos, por exemplo, de pessoa que precisa fazer cirurgia. E a pessoa que precisa fazer a cirurgia, não importa qual a cirurgia, ela precisa passar pelo cardiologista, porque tem que dar um laudo que essa pessoa pode sofrer uma intervenção cirúrgica. Então a gente tem se socorrido
dos médicos da AME de Itaquaritinga e de Américo Brasilense, e vira e mexe a gente liga para os profissionais de Matão. Pelo amor de Deus, me atende esse na urgência porque é necessário. Então é assim que a gente está trabalhando e estamos tentando resolver a situação. Muito obrigado, Beto. Obrigado, Demir, também, pela participação, viu? Um abraço a vocês aí, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom dia, Daércio, bom dia a toda a equipe, bom dia a toda a população de Matão.